estudante de engenharia civil, arquitetura, técnico em edificações, fez o curso de AutoCAD, quer ser projetista, quer ganhar dinheiro com isso, quer se destacar ali na hora de concorrer a uma vaga, só que você não domina a leitura de projetos? Eu sei, é muito difícil, né? Mas fica ligado aí que esse vídeo vai te ajudar muito. E aí galera, tudo numa boa? Eu sou a Bia Queiroz e esse aqui é o primeiro vídeo de uma sequência de 5. Bom, esse primeiro vídeo aqui eu vou falar para vocês assim de forma resumida quais são as normas que regulamentam essa parte de desenho técnico de projeto civil. Nós vamos falar um pouquinho também sobre as simbologias, etapas de projeto, disciplinas e nos demais vídeos nós vamos estar analisando projeto por projeto de cada disciplina. Então a gente vai ver um projeto de arquitetura, um de elétrica, um de ar-condicionado e exaustão e um de hidráulica. E no final desses 5 vídeos você vai sair daqui dominando a leitura de projetos. Confia em mim, você vai lá concorrer àquela vaga de estágio e você vai selecionado na hora. Bom, eu queria deixar claro também que esses 5 vídeos a gente vai estar fazendo a leitura de projetos residenciais de edifícios. Eu não vou abranger outras áreas, né? A gente não vai estar vendo, por exemplo, casa, galpão, né? Outros setores assim, porque senão os vídeos vão ficar muito longos e tem muita coisa específica de cada local. Então, se vocês quiserem vídeos específicos, deixem aí nos comentários que a gente vai fazendo vídeos e vai sanando a dúvida de todo mundo. E antes de mais nada, já deixa um like aí, já compartilha, se inscreve, porque você não pode ficar de fora dessa sequência de 5 vídeos, né? Então ativa o sininho aí e fica por dentro de tudo. Bom, aqui no Brasil, nós temos a ABNT, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Lá tem norma para tudo que você imaginar. E para construção civil, para projeto, não é diferente, né? Então, para qualquer coisa que for fazer nessa área, dá uma pesquisadinha lá, porque sempre tem alguma norma que regulamenta isso, né? Que tem um padrão específico para isso ser executado. Na parte de projetos não é diferente. Existem muitas normas que elas têm os tópicos para a gente seguir. Eu reservei aqui, vou pegar minha colinha, eu reservei aqui algumas normas que eu acho importante citar aqui para vocês, mas não se preocupem que vocês não precisam decorar nada agora. Eu vou deixar todas essas normas aqui na descrição do vídeo, e aí assim que terminar vocês podem anotar tudo certinho e dar uma lida nessas normas depois. Bom, algumas normas que eu coloquei aqui, elas são diretamente ligadas para projeto civil, e outras elas são reservadas para desenho técnico em geral, né? Seja ele mecânico, elétrico, civil, mas de qualquer forma nós temos que seguir todos esses padrões na hora de elaborar um projeto. Bom, eu não vou falar norma por norma para não ficar um vídeo muito cansativo e muito longo, então eu vou citar aqui por cima, ó. Nós temos, por exemplo, a norma 16636. Ela regulamenta essa parte de projeto e nela cita algo que a gente vai falar daqui a pouco no vídeo, que é a parte de etapas do projeto. Então lá ela fala certinho, detalhadamente, né, as fases. Então nós temos ali o anteprojeto, o projeto legal, o projeto executivo. Então se você tem dúvida nessa área, dá uma lidinha nessa norma que você vai ver que vai sanar tudinho. Bom, fora essa, nós temos normas que regulamentam, por exemplo, escalas de desenho. Sim, escala de ampliação, escala de redução, ela mostra ali como você representa escala no seu desenho. Temos normas também que regulamentam espessuras de linhas. Então, para você representar uma linha de corte, tem norma para isso. As linhas de parede tem espessura, tem cor, o tipo de traçado, é um traçado contínuo. Então, para cada tipo de linha, a gente tem uma representação específica. Bom, nós temos também normas que são para a área de engenharia, a parte de arquitetura, só que não são feitas diretamente para a área de projetos, mas que se enquadram também na hora da execução. Como, por exemplo, a 15575, que é uma norma de desempenho. Ela regulamenta ali quais são os requisitos mínimos para aquela edificação atender o desempenho que é necessário. Então, por exemplo, ela fala sobre conforto térmico, conforto acústico. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora da execução de um projeto. Mas calma, por enquanto, a gente só está citando isso a título de curiosidade. Você não vai precisar disso na hora de ler um projeto. Bom, mas vamos para uma parte importante, né?
como eu disse para vocês, nós temos etapas na execução, né, na elaboração de um projeto. Então, por exemplo, a primeira etapa é o levantamento. Então, na hora da execução de um projeto, o que você vai precisar? Fazer um levantamento ali da parte planear altimétrica, né, a parte de topografia, parte técnica. Então, você vai puxar todos esses dados antes de fazer ali a planta, né, daquele edifício, daquela casa, né, seja o que for. Então, você vai pesquisar a questão ambiental, você vai pesquisar a questão legal, né, se naquele local pode estar sendo construído, se tem algum problema ali que te impede de construir naquele local, vai fazer aquela parte de estudo do solo. Então, antes de mais nada, você vai estudar o local. Então, quando você for trabalhar, por exemplo, numa área de projetos, que você pega um levantamento, você já sabe qual é a função daquele levantamento. Você vai achar ali essas informações da parte de estudo, né, daquele local, antes de ser construído. Depois disso, você vai ver o programa de necessidades. Nele, você vai colocar as necessidades do seu cliente. Então, por exemplo, a necessidade de construir uma casa do seu cliente. Qual é a necessidade dele? Quantos quartos ele precisa ter? Quantas pessoas tem naquela família? O que ele quer? Ele quer uma área gourmet? Ele quer um quintal? E aí você vai dividir aquele fluxo, né, os pedidos, as necessidades do seu cliente da melhor forma possível para atender ele, seguindo também os padrões que a gente tem que seguir para elaborar os projetos. Depois do levantamento, a gente parte para o anteprojeto. O anteprojeto é o primeiro projeto ali civil que você faz, depois da análise do terreno. Então, vão constar as principais informações, vai constar a planta baixa, alguns detalhamentos, né, algumas informações importantes. A partir desse projeto, dá para ter uma noção de custo, uma noção de tempo, né, do que a obra vai levar. Nessa etapa, é aquela parte que o cliente consegue fazer as adequações, né, mudar alguns detalhes, você também consegue fazer uma revisão, consegue passar por outros profissionais de outras disciplinas, né, então passa para a parte de elétrica, hidráulica, e aí faz aquela adequação. Depois disso, a gente tem o projeto legal. O projeto legal é aquele que ele é moldado nas normas ali do seu município, do seu estado, para que possa ser aprovado por um órgão competente. Então, depois que esse projeto foi feito, o anteprojeto, né, aí você pega ele e adequa para que ele possa ser aprovado. Após a aprovação, aí você vai passar para uma fase de projeto executivo. O projeto executivo é praticamente a fase final ali, é o último dos projetos. Em teoria, né, era para ser o último dos projetos. Bom, nesse projeto constam as informações finais, as etapas, todos os detalhamentos, todos os cortes, as vistas, sem mais alterações ali por parte do cliente ou do projetista. Porém, quando esse projeto vai ser executado na prática, acabam surgindo algumas divergências, mesmo que sejam poucas, acaba surgindo. Então, após construído, ainda deve ser feito o projeto as-built, né, que é o projeto como construído. Por quê? Faz aquelas pequenas adequações que teve que ser feita em obra, que não pode ser igualzinho ao projeto executivo, e aí se faz esse projeto as-built, para que sempre tenha documentado tudo o que foi feito. Lembrando que essas etapas de projeto, né, anteprojeto, legal, executivo, essas etapas são regulamentadas, então elas são citadas tanto na norma que eu comentei 16636, como também na 13531. Então, caso tenham qualquer dúvida aí nessa parte, todas essas etapas estão na norma. Outra coisa importante também, essa está na norma 6492, se eu não me engano, mas é aquela parte que fala sobre as representações. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou dividir a tela do meu computador daqui a pouco, para poder mostrar cada uma dessas plantas para ficar bem fácil de identificar. Mas, vamos pegar uma colinha aqui, só para me lembrar a ordem. Bom, nós temos, por exemplo, a planta de situação. O que seria a planta de situação? É uma planta que mostra o terreno ali no bairro, no lote, né, na quadra, onde ele está localizado. Essa imagem aqui eu peguei da internet mesmo. É só para mostrar para vocês o que é uma planta de situação. Então, esse quadradinho aqui que tá achurado, né, que tá pintadinho, é o nosso empreendimento modelo, né? Então, aqui tá mostrando ruas, aqui tá mostrando lotes, né? Então,
Essa é a planta de situação, é aquela que mostra o terreno, no bairro, na quadra, no lote, basicamente isso. Bom, depois da planta de situação, a gente tem a planta de locação ou implantação. É a planta que mostra ali a obra, né, o edifício, por exemplo, no terreno. Então, vamos supor que tem ali o edifício e ao redor tenham as áreas comuns, né? Tem ali a quadra, tem o playground, né? Seja lá o que for. Então, essa planta de implantação, ela representa tudo isso. Vou colocar uma na tela aí para vocês darem uma olhadinha. Bom, galera, essa daqui é a planta de implantação, certo? Ó, esse quadradinho aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês, não sei se tá dando pra enxergar muito bem o mouse, mas ó, esse quadradinho aqui é um edifício, esse aqui é outro edifício e toda essa borda verde que tá aqui em volta é a demarcação do terreno. Então, esse aqui que a gente tá analisando é um empreendimento residencial, né, edifício. E tudo que tá aqui em volta, ó, são vagas de garagem, aqui tem uma piscina, uma área comum. Então, essa é a planta de implantação, a localização do edifício, da casa, no seu terreno, certo? Depois, na próxima aula, que é plantas de arquitetura, eu vou mostrar mais detalhadamente, né, abreviações, linhas, cotas, para ficar bem mais fácil de entender, tá bom? Bom, fora isso, aí nós temos as plantas dos pavimentos, né? Usando como exemplo um edifício. Então a gente tem ali, por exemplo, subsolo ou térreo, né? E nessas plantas a gente tem planta baixa, corte, nós temos elevação. Eu vou colocar um exemplo de cada um desses complementos aí para vocês darem uma olhadinha. Essa daqui tá um pouquinho borrada, mas não é nada demais. Na próxima aula, quando a gente for estudar ela com mais detalhe, a gente olha ela direto no AutoCAD, certo? Mas é só para vocês verem basicamente que essa daqui, lembra o prédio que a gente viu na implantação? Esse é um daqueles prédios. Então esse daqui, essa planta que a gente está vendo, é a planta do pavimento tipo, certo? Então aqui nas laterais nós temos cortes e ampliações. Aqui nós temos outro corte, aqui embaixo também nós temos detalhamentos. E só que hoje eu não vou aprofundar nisso para esse vídeo não ficar muito longo, mas no próximo vídeo a gente vai ver isso com bastante detalhe, tá bom? Bom, uma outra informação importante que talvez às vezes fique dúvida quando vocês encontram essa nomenclatura nos projetos. Mas tem alguns projetos que eles vêm assim nomeado como pavimento tipo. O que é esse pavimento tipo? É muito comum quando a gente está pegando um edifício, uma planta de um edifício, que tenha lá, por exemplo, térreo, subsolo, tipo e cobertura. O que é o tipo? Tipo é aquele pavimento que se repete. Então, por exemplo, do segundo ao 10º andar é o pavimento tipo. Por quê? São pavimentos exatamente iguais. Então, a construção ela se repete do segundo ao 10º pavimento. Então, facilita, né? Você não vai precisar fazer plantas do segundo até o 10º pavimento. Faz uma planta tipo. O que pode ser feito também? Às vezes há uma alteraçãozinha. Vamos supor que lá no 10º pavimento tem uma alteração por causa da cobertura, né? Alguma tubulação que teve que passar por ali. Então, teve, por exemplo, que fazer um forro a mais ali. Então, pode ser feito um detalhe, né? Para que não precise fazer uma planta à parte para representar esse detalhe. Então, a gente representa ali com a linha certa, né? De forma certa a representação, faz um detalhe e coloca detalhe aplicável apenas no 10º pavimento. Tranquilo. Ah, mais uma coisinha que eu gostaria de mostrar para vocês é a parte de pastas. Nome de arquivos em pastas. Então, por exemplo, se vocês trabalham com projeto, mas não são vocês que fazem o projeto, vamos supor que vocês trabalhem em uma parte só de adequação, né? Então, você já pega o projeto pronto. Então, a construtora às vezes vai te mandar ali uma pasta com 50 projetos e você precisa achar uma informação nesses projetos. Você vai ficar abrindo projeto por projeto para achar uma informação? Não precisa. Se você souber, por exemplo, em qual pavimento você precisa achar esse detalhe, você segue pelo nome do arquivo. Então, vamos dar uma olhadinha nas pastas para agilizar esse processo. Bom, essa pasta que está aberta aqui na minha tela é uma pasta que só tem projetos de arquitetura. Mas vamos supor que esteja tudo misturado, né? Arquitetura, elétrica, hidráulica. E aí você quer achar um detalhe numa planta de arquitetura do pavimento tipo. Primeiro, como que você faz para identificar esse arquivo?
Aqui nós temos a abreviação da disciplina. Então vai estar ARC, né, arquitetura, ou se não ELE, né, que é elétrica, HID, que seria hidráulica. Então, pela abreviação, você já consegue distinguir qual é essa disciplina. Achando o projeto que você quer, a disciplina que você quer, a gente vai para o pavimento. Você quer um detalhe no pavimento tipo da planta de arquitetura. Então, aqui nós temos arquitetura e agora aqui nós vamos procurar a abreviação do pavimento tipo. Então, ó, de forma rápida, essa é a alocação, aquela que eu comentei com vocês, depois implantação. Aqui nós temos térreo 1, né? Porque, conforme eu mostrei para vocês, a gente está identificando aquela planta. Então, tem 2 edifícios num terreno. Então, vai ter um térreo 1, que é de um edifício, e térreo 2, que é do edifício 2. Aqui nós temos segundo subsolo, primeiro subsolo, térreo 2, TIP. Seria o quê? Pavimento tipo. Oba, então a gente já achou a planta de arquitetura do pavimento tipo. E continua, temos barrilete, temos cobertura, temos cortes, né? Esses daqui são cortes, temos elevações, certo? Olha, um detalhe aqui. Vamos supor que o projeto que você esteja procurando tem 3 arquivos com o mesmo nome. Você vai abrir um a um para ver o que há de diferente neles, para você descobrir qual que é o que tem a informação que você precisa? Não, sem necessidade. O que você pode fazer? Ó, vamos lá, a gente achou aqui arquitetura, tipo, vamos olhar por aqui, ó, R02. O que é R02? Significa revisão 2. Quer dizer que esse projeto já foi revisado 2 vezes. Então, se tivéssemos aqui 3 arquivos, R00, R01 e R02, qual que você vai usar para tirar a informação que você precisa? O R02, porque ele já sofreu mudança 2 vezes. Então, ele está atualizado com as informações mais recentes. Então, nós temos o nome da disciplina, nós temos o pavimento, nós temos a revisão. As informações mais importantes que você precisa ler. Todo esse conteúdo que eu citei aqui nesse vídeo é para dar uma esclarecida, né? Para tirar dúvida de algumas palavras ou de alguns conceitos, porque agora nos próximos vídeos, quando a gente for fazer a análise de cada planta, né, de cada disciplina, pode ser que eu cite algumas dessas palavras e aí vocês já estão por dentro de tudo, ok? Esse vídeo aqui ele foi mais teórico, né, para falar de algumas normas, algumas informações importantes, e os próximos vídeos vão ser bem mais práticos, né? Então a gente vai pegar a planta ali e a gente vai mostrando cada detalhe, cada informação importante que vai ajudar muito vocês. Confiem em mim, galera, não percam os próximos vídeos, vocês vão gostar. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Não esquece de deixar um like aí, comenta aí o que vocês acharam, se ficaram com alguma dúvida, se querem alguma informação a mais, pode colocar aí que a gente já vai melhorando nos próximos vídeos, ok? Um beijão a todos e muito obrigada!